Atenção! Se você não é um devoto ou um filho da Sempre Virgem Maria, a Imaculada Conceição, não perca tempo em ouvir este vídeo. Por favor, encontre outro que irá te entreter melhor. Obrigado. Já que decidiu ouvir este vídeo, fique até o final dele, e chegue às suas próprias conclusões. Boa reflexão ao final e vamos então ao nosso assunto. Há um vídeo no YouTube, postado no dia 9 de março de 2024, com o título, Saiba de que morreu Maria Santíssima, alcançando em janeiro de 2025, somente com esta publicação, a marca de mais de 147 mil visualizações, 10 mil joinhas e quase 1000 comentários. Ali, um renomado, prestigiado e legítimo sacerdote da Igreja Católica Apostólica Romana, referência para muitos dos católicos no Brasil, formador de opinião, com um vasto conhecimento das coisas do alto, com uma formação acadêmica e pastoral diversificada como segue: licenciatura em Filosofia pelas Faculdades Unidas Católicas do Mato Grosso, bacharelado em Teologia pela Pontifícia Universidade Gregoriana, em Roma, e mestrado em Direito Canônico pela Pontifícia Universidade Gregoriana em Roma. Além de possuir no seu vasto acervo literário, diversas obras, que fundamentam suas exposições. Pela ordenação sacerdotal, filho predileto da Sempre Virgem Maria, explana claramente de que morreu a Mãe de Deus. O magistério da Igreja Católica é a autoridade eclesiástica, que ensina a doutrina cristã, interpretando a Sagrada Escritura e a tradição. A palavra magistério vem do latim magister, que significa mestre. Sendo assim, o seu ensinamento através dos seus responsáveis, cardeais, bispos e sacerdotes, não pode conter erro, dúvida ou incerteza, que geram nos fiéis descredibilidade no ensinamento da Igreja, resultando ao final em discussões desnecessárias e sem fim. E no vídeo em questão, o sacerdote diz que a Virgem Maria morreu e ressuscitou. E diz também: nós vemos esse ensinamento de que Nossa Senhora morreu de amor. Antes de mais nada, este vídeo é um direito dado a qualquer um, em comentar o citado vídeo, e feito desta forma, por questões de tamanho. Ele é uma reparação por algo que deveria ter sido feito no passado, sentindo-me acusado interiormente de omissão, em não dar a minha resposta quanto ao vídeo em questão. E o faço, para evitar uma segunda decepção ainda maior, preferindo admitir o erro quanto à publicação dele, do que alimentar a minha covardia novamente. Ele é como uma folha que cai ao rio, e vai descendo sem nenhuma pretensão de chegar a algum lugar, ou de ser encontrado por alguém, a não ser por um acaso, e que com o tempo, tende naturalmente a desintegrar-se, indo parar no fundo do seu leito. E assim começo. No capítulo 2, versículo 9 da primeira epístola aos Coríntios, se lê: coisas que os olhos não viram, nem os ouvidos ouviram, nem o coração humano imaginou, tais são os bens que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Se alguém pudesse, ainda que minimamente contemplar o mistério da Assunção da Sempre Virgem Maria ao céu, e mais ainda, sua entrada gloriosa nele, certamente, anularia o que São Paulo disse, e desta forma é quase que impossível tecer qualquer contemplação, sem se deixar de ser paupérrimo. Contudo, ousadamente contemplo uma alameda de anjos que desceram do céu, em direção à terra, e que visto daqui de baixo, perde-se de vista, indo além de qualquer registro humano, ao ponto de ter deixado o céu quase que vazio de anjos. À frente deles vinha o mensageiro de Deus, Gabriel, que com extrema reverência iria conduzir a Santa Mãe de Deus pela alameda angelical. Sendo que após dar início à Assunção, a cada deslocamento dos dois, a alameda se recolhia naturalmente pelos anjos que o seguiam, evitando assim,
que ninguém ou nada pudesse trilhar este magnífico caminho, que leva aos pórticos dos jardins do Palácio Celestial. Ademais, desde o início, a sempre Virgem Maria, sempre descalça, nunca voltava o seu olhar para trás, fechando os seus olhos para a vida terrena que deixava. Sempre com o seu olhar doce, amoroso e fixo, como o de uma águia, à procura do seu tão amado filho. Numa extrema expectativa, semelhante ao nascimento dele, e que a exemplo do pai que vai ao encontro do filho pródigo, atravessa os umbrais do céu, antecipando o reencontro dos dois mais perfeitos e amorosos corações de todo o universo. Os quais a partir do reencontro caminham juntos, majestosamente até o objetivo final, o trono celestial, onde jamais uma criatura humana teve ou terá acesso, a fim de que ela, Maria Santíssima, a criatura mais perfeita, a mais humilde, a mais pura, a mais obediente a Deus, fosse coroada pela Santíssima Trindade, como rainha de todas as criaturas do céu, do purgatório, da terra e de todo o universo. Algo inimaginável e inenarrável até mesmo, para os que viram realmente a Assunção e a entrada dela no céu. Depois que o homem foi criado, ele foi colocado no jardim do Éden para cultivá-lo e guardá-lo. E sendo tudo neste jardim eterno, o homem colocado nele não poderia perecer. Contudo, pelo pecado original, Adão e Eva foram expulsos dele para este nosso mundo, perdendo o dom da vida eterna, ou seja, pela desobediência ou pecado original, tanto eles, quanto seus descendentes, contrairão sobre si a sentença indubitável da morte natural. Por isso, São Paulo escreveu aos Romanos no capítulo 5, versículo 12. Assim, como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim a morte passou a todo o gênero humano, porque todos pecarão, e diz ainda no capítulo 6, versículo 23. O salário do pecado é a morte. A sempre Virgem Maria não desceu do céu, e é também uma descendente de Adão e Eva. Contudo, pelos merecimentos de nosso Senhor Jesus Cristo, a marca do pecado original não existiu na sua concepção, proclamado oficialmente através do dogma da Imaculada Conceição, pelo Papa Pio IX em 8 de dezembro de 1854, por meio da bula Ineffabilis Deus. Portanto, quando o sacerdote diz que Maria morreu, e aplicando diretamente a palavra de São Paulo que diz, só morre quem peca, independente da causa mortis, o sacerdote está rebaixando a sempre Virgem Maria à condição de pecadora. Em relação ao dogma da Imaculada Conceição, a frase dele está indicando que em algum momento da vida da sempre Virgem Maria, ela deixou de ser imaculada, já que ele diz que ela morreu. Há séculos que a sempre Virgem Maria é tida como a nova Eva, ou seja, ela restaura a figura da mulher sem o pecado original, retornando assim o dom da imortalidade nela. E quando o sacerdote diz que Maria morreu, ele está nivelando a sempre Virgem Maria à condição das tantas Evas descendentes da Eva inicial, que perderam o dom da imortalidade pelo pecado original, e assim ela, não é a nova Eva, e sim, a continuidade das tantas Evas que morrem naturalmente. Ela só poderia ser tida como a nova Eva, supostamente morta e ressuscitada, somente se houvesse comprovadamente uma morte não natural, como no caso de nosso Senhor Jesus Cristo, que sem pecado foi morto pelos homens pregado numa cruz. E é por isto que mesmo ele tendo morrido, ele é considerado o novo Adão que restaura a figura do homem sem o pecado original. Quanto à suposta causa mortis da sempre Virgem Maria, ser o amor, São João no capítulo 3 versículo 16 diz que, Deus amou o mundo, que lhe deu seu Filho único, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. O amor de Deus foi comprovado na palavra viva pregada numa cruz.
Amor sem comprovação, não se prova, ou como já foi dito pelo Padre Pio, amor sem dor é fogo de palha. Quem amou mais o mundo? O Pai, que deu seu Filho único, para a salvação do gênero humano, pregado numa cruz. Ou a mãe deste mesmo Filho, que ofertou ao Pai todo o sofrimento dele por ela, numa completa aceitação, obediência e tudo no silêncio, juntado às suas preciosíssimas lágrimas e à espada de dor, que transpassou sua santíssima alma. E que se não fosse por uma graça especialíssima, vindo do alto, teria desfalecido. Desta forma, a sempre Virgem Maria, aos pés da cruz, comprovou o seu amor a Deus, Pai e Criador, tornando-se desta forma verdadeiramente corredentora. E se fosse necessário morrer de amor, este seria o momento oportuno, junto ao seu tão amado Filho Jesus. Mas então, quem ficaria na espera, na confiança e em oração incessante até o terceiro dia? Quanto à suposta morte e ressurreição da sempre Virgem Maria, há muitos pontos obscuros, pois sendo Jesus Alfa e Ômega de todas as coisas, tudo em sua vida foi bem esclarecido e possuiu início, meio e fim. Professamos que depois da morte de Jesus, ele desceu à mansão dos mortos, e ao terceiro dia ressuscitou, reencarnado no seu mesmo corpo deixado no sepulcro por pessoas, aparecendo a muitos durante 40 dias. E no vídeo em questão, não existe nenhum esclarecimento e comprovação quanto às possíveis pessoas que teriam visto ou deixado o corpo dela em algum lugar. E também, o que aconteceu com a alma dela após a sua suposta morte, e finalmente alguém que tenha comprovado a morte dela e que a tenha visto novamente, ressuscitada, reencarnada no seu mesmo corpo. E estas são questões muito importantes, para fechar o ciclo da dita morte e ressurreição da sempre Virgem Maria, no modelo início, meio e fim de nosso Senhor Jesus Cristo. Quanto à real possibilidade da sempre Virgem Maria ter sido assunta ao céu, sem passar pela morte e em plena lucidez, tomemos o capítulo 5 do livro do Gênesis. Nele há uma lista de nomes, chamados patriarcas, indicando que todos eles morreram, exceto um, de nome Enoque, cujo texto informa que ele desapareceu, porque Deus o levou, sem nenhuma especulação quanto ao seu desaparecimento, por parte de qualquer um, que tenha lido este capítulo. Já no segundo livro dos Reis, um profeta de nome Elias, foi arrebatado ao céu num carro de fogo e cavalos de fogo, enquanto caminhava entretido com o seu sucessor Eliseu. Existia entre eles, um acordo da seguinte forma: se Eliseu visse Elias ser arrebatado ao céu, o pedido que ele tinha feito a Elias seria atendido. E assim Eliseu, vendo Elias ser arrebatado ao céu, exclamou: meu pai, carro e cavalaria de Israel. E conforme o acordo entre eles, Elias deixou cair seu manto, sinalizando que o pedido de seu sucessor seria atendido, demonstrando assim, a completa lucidez de Elias enquanto ele era arrebatado ao céu. Deus é soberano e não deve explicação a ninguém, e com base nestes dois eventos, já se percebe a possibilidade real de Deus levar ao céu quem ele quiser, e da maneira que ele quiser. E no caso destes dois homens não proclamados imaculados e de maneira alguma isentos de pecado, serem levados para o céu, já se permite questionar. Porque a sempre Virgem Maria proclamada imaculada, fiel e obediente a Deus, teria de passar pela morte antes da sua assunção ao céu, conforme diz o sacerdote. Na ladainha de Nossa Senhora, existem duas invocações referente a estes dois personagens. Rainha dos Patriarcas e Rainha dos Profetas. Como pode então ser tão fácil aceitar que a Imaculada Conceição, a sempre Virgem Maria, rainha deste grupo de homens,
tenha passado pela morte, rebaixando-a ao nível dos pecadores, inclusive abaixo destes dois homens também. Deus recompensa cada qual conforme suas obras. Acaso, Deus pagaria a sempre Virgem Maria com a morte, ou a colocaria à prova, quanto à sua fé no Senhor para ressuscitar? Isto é devido somente aos pecadores já remidos e salvos pela fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Será que a sempre Virgem Maria já não teria comprovado suficientemente o seu amor pela obediência, fidelidade, confiança e fé no seu Deus, Pai e Criador, diante da paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo? Será que Enoque e Elias estão acima dela? No final do parágrafo 44, dentro da definição do dogma da Assunção de Nossa Senhora ao céu, se lê: a Imaculada Mãe de Deus, a sempre Virgem Maria, terminado o curso da vida terrestre, foi assunta em corpo e alma à glória celestial. A Igreja, com toda a autoridade que possui, e temente quanto à verdade absoluta no que diz respeito ao que aconteceu antes da Assunção da sempre Virgem Maria ao céu, com sabedoria e prudência, não declarou que ela tenha passado pela morte antes da sua Assunção, ou seja, a declaração e o ensinamento deste sacerdote dizendo que Maria morreu não é de maneira alguma a voz oficial da Igreja, demonstrando assim desalinhamento com o documento oficial da Igreja sobre este assunto. Inclusive, fomentando a outros sacerdotes e terceiros a divulgar tal inconsistência através dos microfones escancarados da internet, chegando até mesmo dentro das celebrações eucarísticas. E que em breve chegará por novidade e por moda, na formação de base das catequeses das crianças e dos jovens, tendenciando a formar um gigantesco incêndio descontrolado. Talvez por motivos divinos, a Sagrada Escritura não esclarece nada sobre a vida da sempre Virgem Maria. E deve ter sido proposital, pois assim todos teriam a oportunidade de responder duas simples perguntas. A primeira: que dizem os homens sobre a sempre Virgem Maria? E a segunda: e vós que dizeis sobre ela? Com certeza a segunda é a mais importante, sendo que a resposta de cada um brota do tesouro do seu coração. Pois a boca fala daquilo que o seu coração está cheio. Além do que, quanto à resposta de cada um, cada qual se coloca numa espécie de peneira, que independente da sua granulação, alguns grãos passam e outros são retidos. E a questão é: quais os grãos serão aproveitados? Os que ficaram na peneira ou os que passaram por ela? Aí está um ponto importante que poucos se tocam, antes de dar o seu parecer sobre assuntos subjetivos. E neste caso relacionado à sempre Virgem Maria, pior o é. E se Deus quisesse esclarecer algo a respeito deste assunto, colocaria um fim nesta história, a exemplo do reencontro da cripta de Santa Ana, a mãe da sempre Virgem Maria, descoberta depois de muito tempo, de maneira extraordinária, por uma criança surda, muda e cega, que levou o imperador Carlos Magno a proclamar tal achado, que até então era tido que perdido para sempre. Assim está escrito no início do capítulo 12, do livro Apocalipse. Apareceu em seguida um grande sinal no céu. Uma mulher revestida do sol. A lua debaixo dos pés, e na cabeça uma coroa de 12 estrelas. Estava grávida. O texto indica que a mulher está totalmente envolvida pelo sol, nada nela está fora do sol. Já a lua debaixo dos seus pés, faz uma referência ao início da criação. Ela está acima dos luzeiros do firmamento dos céus, que separam o dia e a noite.
E a sua coroa, indica que ela já era prefigurada como uma rainha, antes mesmo de dar à luz um filho, um menino, aquele que deve reger todas as nações pagãs com cetro de ferro. Contudo, neste mesmo capítulo, existe a figura de um grande dragão vermelho, chamado Demônio e Satanás, o sedutor do mundo inteiro. Depois que o menino foi arrebatado para o céu, a mulher fugiu para o deserto, onde Deus lhe tinha preparado um lugar, o coração dos homens, para aí ser sustentada por um tempo. Este dragão perseguiu a mulher que dera à luz o menino. E o dragão vomitou um rio de água, para fazer submergir a mulher coroada. E irritando-se contra a mulher, foi fazer guerra ao resto de sua descendência, que guardam os mandamentos de Deus, e têm o testemunho de nosso Senhor Jesus Cristo. Quanto aos que tendem a apoiar ou publicar este assunto, eles são, como uma nova versão dos incentivadores, aos urros daquela trágica sexta-feira, quando pediram injustamente a crucifixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Apenas com uma simples diferença. Aquela sexta-feira terminou. Já as sextas-feiras da internet não possuem fim. Além do que, por este assunto não possuir provas concretas, só gera contendas, e tende a manchar a gloriosa assunção da sempre Virgem Maria ao céu. Que com certeza, causou grande irritação e humilhação ao demônio e aos seus sequazes, ao perceberem que ela, já não mais fazia parte deste mundo, tendo que aceitar a sua derrota para sempre. Só lhe restando então, vomitar um rio de água para fazer submergir a sua imagem gloriosa, vitoriosa e intacta. Quanto ao título do vídeo em questão, ser muito incisivo, oxalá existisse uma publicação, com toda a verdade sobre o personagem, que furtou integralmente a cena do Natal, bem como o seu coleguinha na festa da Páscoa, ambos plantados de maneira oportunista, inofensiva e amigável, que dificilmente poderão serem destronados, e veríamos a repercussão dele. Desde que Deus criou o céu e a terra, e todas as coisas visíveis e invisíveis, a serpente está sempre à espreita nas coisas de Deus. Sempre agindo de maneira sutil, astuta e precisa. Disseminando entre os homens dúvidas, incertezas, mentiras, causando escândalos, violência e todo tipo de libertinagem e permissivismo, que estão sempre em desacordo com a vontade e os preceitos de Deus. Erros justificados, que geram ainda mais, piores erros, desde do Jardim do Éden, até os dias de hoje neste nosso mundo. Tomemos como exemplo, o fato ocorrido no mesmo dia da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando o conselho religioso reunido naquele mesmo dia, decidiu espalhar um boato pela cidade, de que o corpo de Jesus, tinha sido retirado à noite enquanto os soldados dormiam. E esta versão ainda hoje é espalhada entre os judeus. Mas é certo, que quanto mais escura e densa é a noite, mais fulgurante e resplandecente se mostra a luz, pois, não se pode perceber a intensidade dela, diante do clarão do sol do meio-dia. Cada coração tem sua liberdade natural quanto a inclinar-se para a direita ou para a esquerda. Sem nenhuma coação. Como no caso da Eva, que tinha dentro de si o desejo de comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, e que depois de comer, lançou a culpa na serpente, e assim também Adão o fez, em relação a Eva, e nenhum deles assumiram o erro. E sem mais nada a dizer, repasso um conselho. Procura, encontra, segue a verdade, pois se vê no horizonte uma grande tempestade, que se aproxima desta pobre geração, tão confusa, desorientada e desavisada. A qual ficará completamente na escuridão, quando ela sobrevier, atingindo a todos. Sendo que as aeronaves que estiverem no ar, com excesso de peso, não conseguirão subir acima das nuvens, vindo a cair.
Quanto aos diversos barcos que navegam no oceano, serão atingidos e serão naufragados, e os ratos serão desalojados e ficarão desorientados. Os que estiverem em terra firme serão envolvidos por enormes tsunamis devastadores. Só resistirão então aqueles que estiverem revestidos por um colete salva-vidas, os quais flutuarão durante toda a borrasca, até o fim dela. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Assim sendo, fiquemos todos na paz do Senhor. Que o nosso bom Deus nos recompense conforme os frutos e o valor de nossas obras. Maria Santíssima, a Mãe de Deus e nossa Mãe, nos guarde, nos proteja, nos guie, nos ilumine e nos conduza à vida eterna. Amém. E obrigado a todos pela atenção.
grande ejemplo de santidad, de humildad. Quiero caminar contigo, María, no solo un momento, todos los días. Necesito tu amor de madre, tu intercesión ante el Señor. Guía mis pasos, llévame al cielo. Bajo tu manto no tengo miedo, llena de gracia. Te ofrezco toda mi vida. Quiero caminar contigo, María, Madre en el dolor y en la alegría. Fuiste fiel hasta el extremo, fiel en la cruz, fiel a Jesús. Guía mis pasos, llévame al cielo. Bajo tu manto no tengo miedo, llena de gracia. Yo te ofrezco toda mi vida. Celestial princesa, mírame con compasión. Hoy te doy mi alma, vida y corazón. Guía mis pasos, llévame al cielo. Bajo tu manto no tengo miedo, llena de gracia. Ave María, hoy yo te ofrezco